Êxodo, capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó, e dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, diz assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirvam, porque se não o queres deixar ir, e os detiverdes ainda, eis que a mão do Senhor será sobre teus gados que estão no campo, cavalos, asnos, camelôs, vacas e ovelhas, com pestilência gravíssima, e o Senhor fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, de modo que nada morra de todo dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou o tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o dia seguinte o Senhor fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu um. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Tomai punhados de cinza de um forno, e espalha a Moisés até o céu diante de Faraó, e virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarna que cause feridas com ulcerações nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e espalhou a Moisés até o céu, e veio uma sarna que causava feridas com ulcerações tanto nos homens como nos animais. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos magos e em todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor o disse a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, disse assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirva. Porque eu enviarei esta vez todas minhas pragas a teu coração, sobre teus servos, e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da terra. E a verdade eu te pus para declarar em ti meu poder, e que meu nome seja contado em toda a terra. Todavia te exaltas tu contra meu povo, para não deixá-los ir? Eis que amanhã a estas horas eu farei chover granizo muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o dia que se fundou até agora. Envia, pois, a recolher teu gado, e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo, e não for recolhido a casa, o granizo descerá sobre ele, e morrerá. Dos servos de Faraó que temeu a palavra do Senhor, fez fugir seus criados e seu gado à casa, mas o que não pôs em seu coração a palavra do Senhor, deixou seus criados e seus gados no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito sobre os homens, e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o Senhor fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela terra, e choveu o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Houve, pois, granizo, e fogo misturado com o granizo, tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que foi habitada. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito todo o que estava no campo, tanto homens como animais. O granizo também feriu toda a erva do campo, e quebrou os galhos de todas as árvores daquela terra. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, e cessem os trovões de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir, e não vos detereis mais. E respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que do Senhor é a terra. Mas eu sei que nem tu nem teus servos temereis todavia a presença do Deus o Senhor. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. E saído Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva havia cessado e o granizo e os trovões, perseverou em pecar, e agravou seu coração, ele e seus servos. E o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés,